É difícil de acreditar, mas Michael Bay está realmente voltando para os Transformers, 8 anos após sua saída. Mas além disso, o estúdio tem em desenvolvimento nada menos que 5 projetos da franquia. Nos próximos minutos, vamos analisar por que a guerra entre os Autobots e os Decepticons se reacendeu com nova força. E será que é verdade que todo o elenco original retornará ao filme? Ajeitem-se, porque vai ser interessante. Vamos começar com a notícia mais quente, que fez muitas pessoas se lembrarem do ano de 2007, quando os Transformers eram um sucesso estrondoso nos cinemas. O interesse pelo filme foi tão grande que, a partir da segunda parte, a franquia começou a arrecadar quase $1 bilhão ou mais por cada novo longa. O motivo para isso foi uma escala e um escopo sem precedentes e uma quantidade gigantesca de computação gráfica de alta qualidade. Hoje, a primeira trilogia é, com razão, considerada a melhor época, quando os Autobots estavam no seu auge e prosperavam. É relatado que Michael Bay iniciou pessoalmente o desenvolvimento de um novo filme no universo dos Transformers. E isso é muito revelador, pois foi justamente esse diretor que transformou uma história baseada na linha de brinquedos da Hasbro em sinônimo do termo blockbuster. No total, ele dirigiu 5 filmes que renderam mais de $4 bilhões. Por mais paradoxal que pareça, o último deles foi O Último Cavaleiro, que recebeu críticas negativas e teve uma queda de quase 50% na bilheteria. Por isso, foi sugerido ao diretor que cedesse seu lugar para outro, permanecendo na franquia apenas como produtor. Claro, o retorno oficial de Bay ao posto de diretor ainda não foi confirmado. A fonte destaca que ele estará profundamente envolvido no projeto e, muito provavelmente, cuidará ele mesmo da sua produção. Ainda durante a turnê de divulgação do filme Ambulância, Bay contou que os Transformers são para ele um dos melhores projetos de toda a sua carreira. O diretor revelou que lhe pediram para parar após o terceiro filme, e quem fez o pedido foi ninguém menos que Steven Spielberg. Foi ele quem iniciou o convite a Bay para levar os Transformers para as telonas. No início, Michael até recusou várias vezes, porque não conseguia imaginar um filme baseado em brinquedos infantis. Mas no fim, nasceu uma das franquias mais famosas e lucrativas da história, e Bay mostrou perfeitamente seus pontos mais fortes nela. Por isso, insiders relatam que foi o próprio diretor que procurou uma forma de retornar à franquia, e não o estúdio que o convenceu a voltar. Embora a Paramount tenha se encontrado em um beco sem saída, todos os últimos filmes sobre a guerra entre Autobots e Decepticons atraíam cada vez menos espectadores aos cinemas, e os roteiristas complicavam cada vez mais a cronologia. Bumblebee e o Despertar das Feras se tornaram algo entre prequels e um reboot, mas também não conseguiram consertar a situação. O projeto de animação do ano passado, Transformers, o início, embora tenha sido de alta qualidade, não atendeu às expectativas na bilheteria. Além disso, os direitos da Paramount sobre a franquia expiram em 2029, então o estúdio está determinado a obter o máximo de lucro dela. E para isso, iniciaram o desenvolvimento de 5 projetos dentro desse universo. Um deles deve ser justamente o novo filme de Michael Bay. No momento, sabe-se que Jordan Van Dina, cujo projeto mais famoso é a comédia A Farra, está trabalhando no roteiro. Uma escolha controversa, mas ele é um roteirista jovem e, aparentemente, conseguiu propor uma ideia interessante. Quanto ao retorno dos atores originais, Shia LaBeouf e Megan Fox, a probabilidade aqui é extremamente baixa. E não é porque ambos os atores envelheceram consideravelmente. LaBeouf é há muito tempo conhecido na internet por seu comportamento imprevisível, que a qualquer momento pode sair de controle e prejudicar o filme. E Fox, já após a segunda parte, entrou em conflito com Bay, o que levou à sua substituição no terceiro filme. Portanto, uma reunião triunfal provavelmente não deve ser esperada. No entanto, a notícia do retorno de Bay ainda é animadora, porque foi sob sua direção que a franquia prosperou. Atualmente não há informações sobre em que estágio de desenvolvimento o novo filme do diretor se encontra, mas a escala, ao que tudo indica, está sendo planejada para ser sem precedentes. O fato é que na internet já se discute há muito tempo os primeiros rascunhos para a sexta parte numerada. O vilão principal deveria ser Unicron, representando uma ameaça universal como nunca antes vista. Originalmente, ele deveria ser o antagonista do terceiro filme de Michael Bay, mas a trama já estava sobrecarregada sem ele, então foi adiado para A Era da Extinção, e ele figurou no roteiro por muito tempo. No entanto, sua aparição só ocorreu no 5º filme, porque foram seus chifres que saíram das entranhas da Terra, enquanto os heróis lutavam contra a Quintessa. Não houve um confronto direto com ele,
mas no cancelado sexto filme numerado dos Transformers, era Unicron, o vilão principal. Bay pretendia levar a escala ao limite e concluir a segunda trilogia de forma épica. Mas, como sabemos, isso não aconteceu, e o estúdio focou nos prequels. Aparentemente, o diretor finalmente terá a permissão para terminar o que começou, e veremos um blockbuster de Bay levado ao extremo. Quanto aos outros projetos, a situação também é bastante interessante. Sabe-se que um crossover com os soldados de G.I. Joe está em desenvolvimento. Já falei sobre isso em detalhes em um dos meus vídeos, então vamos relembrar apenas o essencial. A ideia de um projeto conjunto é discutida na internet há bastante tempo, porque ambas as franquias pertencem à Hasbro, e suas adaptações cinematográficas têm seu próprio público. O crossover deveria ter acontecido já na terceira parte de G.I. Joe. No entanto, a sequência não atraiu muita atenção do público, e esses planos foram adiados até o Despertar das Feras. Foi nesse filme que nos foi mostrado que ambos os universos existem juntos. E até vimos uma cena de batalha conjunta no final. Os eventos do crossover muito provavelmente também ocorrerão nos anos 90 e serão uma continuação direta de O Despertar das Feras, com Noah Diaz permanecendo como o personagem principal. Assim, o estúdio continuará a série de prequels para levá-los a uma conclusão lógica. Sabe-se também que o diretor do crossover será Steven Caple. Foi ele quem dirigiu O Despertar das Feras e deveria ser o responsável pela continuação em conjunto com os soldados de G.I. Joe. Ao mesmo tempo, havia rumores de que ele havia deixado o projeto porque o estúdio não conseguia aprovar a produção. Mas a filmografia do diretor está atualmente vazia, o que significa que ele está interessado em retornar e dirigir mais um filme. Não nos esqueçamos também que o produtor de todos os filmes Transformers é Steven Spielberg, que se esforça para selecionar cuidadosamente a equipe de produção. Além disso, o terceiro filme da franquia em desenvolvimento é um projeto ainda sem título do diretor Josh Cooley. Foi ele quem dirigiu a animação Transformers, o início, que foi muito forte do ponto de vista da trama. Desta vez, no entanto, ele será encarregado de dirigir um filme em live action, com atores reais e um orçamento significativo. Este é um risco considerável para o estúdio, porque Cooley é especializado em longas de animação e tem um Oscar pelo quarto Toy Story. No entanto, vale a pena notar que um exemplo recente surgiu de como um diretor de animação pode criar um filme de qualidade. Trata-se, é claro, do filme Como Treinar o Seu Dragão, que foi dirigido pelo autor do filme de animação original, Jean Debois. Anteriormente, ele não tinha experiência em trabalhar com atores reais, mas apresentou um projeto de altíssima qualidade, tanto em termos de apresentação quanto na parte técnica. Provavelmente, este exemplo foi o fator decisivo para confiar a Cooley um filme em live action. Além disso, a Paramount tem outros 2 projetos desconhecidos no universo dos Transformers em estágios muito iniciais. Considerando que todos os 3 projetos mencionados acima são filmes, os 2 restantes provavelmente se tornarão longas de animação. A favor disso está o cronograma de produção, porque não resta muito tempo até 2029 para filmar e lançar 5 filmes. Mas por mais otimista que tudo isso soe, não significa que nos próximos anos veremos uma infinidade de projetos dos mais variados tipos. A Paramount provavelmente percebeu que seria um desperdício não usar os direitos da franquia até que eles expirem. Todos os 5 projetos estão em estágio inicial, o que significa que o estúdio pode cancelá-los a qualquer momento sem perdas financeiras significativas. A liderança está avaliando as opções e, quando chegar a hora de escolher, pesará todos os prós e contras e se decidirá pelos mais promissores. Se fôssemos fazer previsões, nossa escolha recairia sobre o filme de Bay. Ele não conseguiu alcançar grande sucesso sem os Transformers. Seu Esquadrão 6 com Ryan Reynolds teve bons resultados na Netflix, mas foi massacrado pela crítica. Ambulância com Jake Gyllenhaal recebeu algumas de suas melhores críticas, mas foi um fracasso de bilheteria. Ao mesmo tempo, ele entende, como ninguém, o que os Transformers devem ser, e certamente dará o seu máximo no último filme. Já houve tentativas de fazer dos prequels um novo começo, sem sua participação direta. Não foi um grande sucesso. Em seguida, a franquia passou para a animação, o que também não resolveu a situação, tornando o retorno do diretor ao seu posto mais possível do que nunca. Escreva sua opinião nos comentários sobre qual projeto você acha que deveria ser o próximo. No entanto, a franquia não está se desenvolvendo apenas nas telonas. Nos quadrinhos baseados neste universo, também são esperadas mudanças sérias em breve. O fato é que recentemente foi anunciada uma nova série dos Transformers, que será escrita por Robert Kirkman. E este é o amplamente conhecido criador de The Walking Dead, que há muito tempo conquistou popularidade e cuja franquia de TV continua a se expandir até hoje. Sua visão e abordagem certamente mudarão a imagem familiar dos personagens, e considerando com que maestria ele adaptou The Walking Dead,
talvez os Transformers também apareçam em formato de série. A primeira edição é esperada já em outubro deste ano. Assim, os Transformers, ao que tudo indica, ganharam um segundo fôlego e uma nova onda de interesse. Até o final de 2029, de qualquer forma, veremos 1 ou 2 novos projetos da franquia. Portanto, aguardamos ansiosamente os anúncios oficiais. Enquanto isso, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários sobre a notícia do retorno de Michael Bay e se os novos Transformers conseguirão repetir o sucesso da primeira trilogia. Por enquanto, é tudo. Continuaremos acompanhando os desdobramentos.